Muito bom dia a todos e a todas. Daremos início ao segundo dia do nosso seminário de educação infantil da Undime. Esse seminário tão especial, feito com tanto carinho e tem, diante das suas nuances, aí como tema, aprender, brincar e se encantar, o desenvolvimento das competências para o futuro. E a gente tem diversas intencionalidades, como no dia de ontem foi destacado. Estamos, desde a noite e tarde de ontem, refletindo sobre políticas públicas e práticas pedagógicas. Temos como foco a centralidade na criança, o compromisso ético e formativo, enfim, tantas contribuições com pessoas de tanto renome, tanto envolvimento nessa temática que hoje é fundamental para a construção de uma sociedade equalitária, que é a primeira infância. E vamos, obviamente, a alguns recadinhos importantes, porque hoje é um dia bastante intenso, todos tiveram contato com a nossa programação, viram que teremos pessoas incríveis nesse palco e a gente não quer perder nenhum detalhe, né? Então, para isso, bastante atenção nos recadinhos que eu vou dar hoje, porque, como eu disse, o nosso dia todo tem uma programação muito justinha. Nós teremos um intervalo para almoço, um intervalo bacana para almoço, vamos poder sair, almoçar, voltar. Mas lembra que ontem eu disse para vocês que hoje era um dia de bastante surpresa? Acredito que todos tenham passado lá na recepção, nos parceiros, preencheram as coisas para o sorteio, ticaram os crachás. Hoje, no período da tarde, nós teremos sorteio. E os sorteios são incríveis. Quem está acostumado a participar dos eventos da Undime São Paulo sabe que esse momento é bastante especial, bastante alegre, e geralmente as premiações são muito legais. Mas esse ano, esse seminário, ele tem mais uma novidade. Vocês observaram que quando vocês chegaram aqui no nosso espaço, foi criado toda uma trilha pedagógica de encantamento, e num determinado momento aqui próximo do nosso salão, vocês viram que tinha uma tenda de acampamento ali? Alguém prestou atenção naquela tenda? Vocês viram o que tem lá dentro daquela tenda? Ela está repleta de livros e coleções e coisas muito legais que a gente adoraria ter na nossa escola e no nosso município. Agora eu vou contar a grande novidade do dia. Aquela tenda pode ser sua. Aquela tenda pode ser do seu município. Para isso, basta seguir participando dessa forma linda e maravilhosa que vocês estão participando do nosso evento. No horário do almoço, nós vamos liberar o QR Code para vocês preencherem a lista de presença. E essa lista de presença ela é muito importante, por quê? Com a lista de presença preenchida no QR Code, vocês vão ter acesso à avaliação do evento. E a avaliação do evento ela é fundamental, porque com a avaliação do evento, nós temos a oportunidade, enquanto diretoria, de fazer eventos formativos cada vez melhores. Veja, esse formato que a gente está aqui agora já é fruto de várias contribuições que vocês deram no decorrer dos eventos que a gente já ofereceu. E com essa lista de presença e com essa avaliação, vocês também estarão participando do sorteio dessa tenda. Mas é igual sala de aula. Aluno que falta, aprende, ganha a surpresa bacana que o professor prepara para a aula? Não. Então, todos os sorteios do dia, se não tiver aqui presencialmente, não vai levar para casa. Então, não perca a oportunidade, tanto os parceiros quanto a Undime São Paulo vai presenteá-los com muito carinho, com coisas muito legais. Então, quem se programou para ficar até o final do nosso evento, que é hoje no finalzinho da tarde, com certeza sairá daqui muito feliz. Portanto, não percam. Pessoal, então vamos lá. Ontem nós iniciamos com um acolhimento muito especial da Denise, que é a secretária municipal de Educação de Brejo Alegre e a nossa vice-presidente da Undime. Como vocês puderam observar, o Luiz Miguel, que é o nosso presidente da Undime São Paulo, também assumiu a presidência da Undime Nacional, então ele está com uma agenda bastante atarefada. Mas o Luiz, quem conhece o Luiz sabe, né? Ele sempre dá um jeito de se fazer presente. E como nós temos a tecnologia a nosso favor, é só a gente olhar ali no telão agora que o Luiz Miguel tem um recadinho muito especial para todos nós que estamos participando do Seminário de Educação Infantil da Undime São Paulo.
Olá, dirigentes municipais de educação, técnicos da secretaria e todos aqueles que participam conosco neste seminário de educação infantil. Como esperamos esse momento? Como trabalhamos para estarmos juntos aqui nesse instante? Parar um pouquinho, sair da rotina da escola, da rotina da nossa secretaria, para olharmos numa visão macro, para trocarmos experiências, para conhecermos outras pessoas que estão desenvolvendo ações potentes na educação infantil. A temática desse seminário foi escolhida a partir da conversa com muitos de vocês, a partir dos desafios que nos estão postos diante da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da nossa Base Nacional Comum Curricular, do nosso currículo, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. E é muito importante a gente ter essa consciência e discutirmos o que é aprendizagem na educação infantil, como ela acontece, de que forma ela acontece, respeitando o direito de ser criança, respeitando este momento de troca com todos os colegas que ali está posto e cada vez mais na escola. No meu tempo de criança, eu tinha uma porção de primo. Aos finais de semana, íamos à casa da minha avó, o almoço ali era sagrado. Uma semana na avó materna, outra semana na avó paterna, e lá encontrávamos os primos, e lá brincávamos, e lá discordávamos, e lá saía confusão, e lá nos entendíamos, e lá nos perdoávamos, e saíamos todo mundo feliz, esperando o momento de retomar no próximo final de semana ou no próximo feriado, para aqueles primos que já moravam longe, esperando as próximas férias, para estarmos juntos. Hoje, o mundo tem isolado muito, as crianças estão perdendo os espaços de ter essas interações, estão perdendo os espaços para construírem um processo de aceitação, de convivência, de lidar com o não, de lidar com os desafios desse mundo que aos poucos vai se desabrochando à sua frente. Nesse sentido, participar desse evento também é um exercício de troca para a gente, também é um olhar para a prática do outro, dialogar, repensar a nossa prática e também reconhecer o valor das práticas que já fazemos no dia a dia. Nesse sentido, cada um dos palestrantes que aqui estão, destes que falarão com vocês e do seu colega que está sentado aqui, ó, às vezes do lado, às vezes do outro, que você ainda não conhece, são pessoas que foram escolhidas ou por nós, ou pelo destino, ou pelo momento, para estar junto de você. Faça essas trocas. Nós estamos falando de garantia de aprendizagem, de desenvolvimento, nós estamos falando da garantia do direito de ser criança, nós estamos falando aqui de aprender, brincar e se encantar, porque a escola é um encantamento. Peço desculpas por não estar com vocês fisicamente hoje, porque participo de uma missão internacional que está discutindo a educação matemática. E olha que interessante, é esse pensar, é esse encantar que nos leva a horizontes às vezes impensados. Nós estaremos hoje e amanhã na cidade de Palo Alto, na Universidade de Stanford, discutindo educação matemática, e logo passarei isso para vocês. Esse é um processo muito importante, nós estamos aqui dividindo a equipe. Quero agradecer imensamente na figura da nossa querida vice-presidente Denise, da nossa comissão que trabalhou intensamente com várias pessoas da diretoria, que montaram programação, que escolheram convidados que aceitaram e estão vindo participar com vocês de diferentes espaços, lugares e regiões do país. Troquem, conversem e guardem com muito carinho esse abraço que você tem aí para me dar, porque eu vou cobrar assim que a gente se encontrar. Um ótimo evento a vocês e vou ficar aqui acompanhando, vendo depois as gravações para aprender um pouquinho mais. Parabéns a todos os envolvidos, tenho certeza que será um momento muito especial na vida de todos vocês e que depois será replicado dos nossos alunos das nossas escolas. Grande abraço e um ótimo seminário de educação infantil a todos. Agradecemos a sensibilidade do professor Luiz Miguel, que mesmo à distância sempre se faz presente. Mas agora vamos iniciar um dos momentos mais especiais da manhã de hoje, que é a nossa mesa de práticas e políticas para a infância. Essa mesa que terá 3 participantes muito especiais, que é a professora Márcia Lopes, a professora Patrícia e o professor Dr. Geraldo Peçanha. E para receber e mediar essa mesa, gostaria de uma salva de palmas calorosa para a nossa vice-presidente da Undime, a secretária municipal de Brejo Alegre, Denise.
Pessoal, e para essa mesa muito bacana, que é de práticas e políticas para infâncias. Olha a qualidade da mesa. Olha a importância desse tema para nós lá no pezinho da nossa secretaria. Eu convido a professora Márcia Lopes Reis, que é a nossa conhecida de quase toda semana, nossa professora da Unesp. Seja bem-vinda, professora. Fique à vontade. A Márcia dispensa apresentações. É a nossa parceira de sucesso Undime Unesp, uma pessoa que está conosco todos os dias, doutora em Sociologia, pós-doutora em Políticas Públicas Educacionais, pela Universidade Autônoma de Barcelona, mestre em Educação, pedagoga, professora da Unesp em Bauru e Araraquara, professora desde 1984 e alfabetizadora por 8 anos, função que voltará a exercer assim que se aposentar. E nossa amiga de todo mês, de toda semana, de sempre. Obrigada, Márcia. Convido também para Patrícia Luerdes. Essa pessoinha linda é mestre em educação e especialista em supervisão, orientação e gestão escolar, gestão integrada e práticas pedagógicas, professora, coordenadora pedagógica e diretora efetiva há 25 anos na rede municipal de Blumenau. Atuou como secretária municipal de educação de Blumenau, presidente da Undime Santa Catarina, presidente da Undime da região sul, coordenadora nacional do Grupo de Trabalho da Educação Infantil pela Undime Nacional e presidente da Associação de Municípios do Vale Europeu, a ANVI. Foi secretária adjunta de Estado da Educação de Santa Catarina e atualmente é conselheira e presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, na qual preside a Comissão de Educação Básica e Legislação e Normas. Uma querida que tem toda a experiência da Secretaria de Educação, da Secretaria de Estado, enfim, nossa parceira de Undime e hoje presidente do Conselho. Que experiência linda, Patrícia. Parabéns, viu, pelo seu percurso. Convido também Geraldo Peçanha de Almeida. Obrigado. Está vendo que mesa escolhida especialmente para nós, para iniciarmos essa manhã com o pé direito? O Geraldo é psicanalista, pedagogo e doutor em crítica literária, com pós-graduação em TEI e especialização em educação infantil. Pós-doutorando em formação docente e tecnologias educacionais, criador de centros de atendimento para crianças e jovens com transtorno do neurodesenvolvimento em diversos municípios do Brasil. Atuou na construção da Lei 14.992 de 2004 sobre inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Tem mais de 70 livros publicados, uma experiência internacional em países como Alemanha, Itália, Austrália, Bolívia, Japão, Moçambique e Cuba. Palestrante em todo o Brasil. Soma mais de 30 anos dedicado à educação e fundou o projeto Pólen em Curitiba. Pessoal, eu não vou me alongar, já vou passar a palavra para a professora Márcia, porque é uma mesa muito potente, a gente tem que aproveitar cada minutinho. Nós tivemos um transtorninho de horário, então vamos ganhar tempo com essas pessoas maravilhosas. Olha, em nome da Undime São Paulo, dessa diretoria e de todos os secretários aqui presentes, eu agradeço a disponibilidade de vocês em estar atendendo esse convite com tanto carinho. Obrigada. Professora Márcia, contigo. Muito agradecida, Denise, agradecida a coordenação da Undime, agradecida aos colegas Geraldo e Patrícia que nos acompanham e de forma muito especial a cada um de vocês, cada uma de vocês, tá bom, que vieram até Serra Negra, essa cidade que eu não conhecia. Estou absolutamente encantada, porque como é que eu pude viver até agora sem conhecer Serra Negra, né? As curvas parecem as curvas de Minas, só que são muito melhores, porque a estrada é boa. O lugar de passear não é como Campos do Jordão, que você se acotovela e se esbarra o tempo todo em todo mundo, né? E ela é um pouquinho maior que Águas de São Pedro, o menor município em termos de território do estado de São Paulo. Então, é um lugar realmente absolutamente
é maravilhoso. E parece que aqui as orações chegam mais perto do céu, de Deus, porque a gente está bem alto, né? Então dizem que ele não tem nenhum ruído para poder receber as orações. Fiz as minhas ontem e hoje de manhã já recebi a boa notícia que eu esperava, tá bom? Bom, brincadeira, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Obrigada, tá bom? É um projeto importante que a gente está fazendo na Praça da República, em São Paulo, e a gente estava esperando uma resposta da Justiça, porque muitas famílias e crianças seriam desalojadas de um lugar chamado Ouvidor 63. A gente ainda vai falar sobre isso, tá bom? Com muita calma, em algum lugar. Me emociona e eu quero muito agradecer por terem convidado. Se não fosse isso, eu não estaria aqui, a gente não estaria vivendo tudo isso. Bom, eu imaginei, Vitor, por favor, uma breve conversa que tem como título um ditado que é dos nossos ancestrais. Diz exatamente o seguinte: para educar uma criança é necessário uma tribo inteira. Tá, Márcia, mas qual é a novidade disso? Vamos lá. E eu gostaria que, para começar, a gente tivesse, então, um pouquinho de diálogo. Né? Vocês sabem que nós, professores e alfabetizadores, sobretudo, precisamos de olhar no olho, sentar e tudo mais. E eu queria muito que vocês acessassem aí pelo WhatsApp, naquele navegador que vocês têm de internet, esse endereço ali, menti, de mentira mesmo, mas na verdade não é Mentimeter, né? Menti.com. Menti.com. Não tem internet. O sinal não pega. Não tem problema. Vamos ver se alguém consegue. Que peninha, tá bom? Mas não tem problema, depois vai ficar disponível. Quando vocês chegarem lá, o código é 5108-7396. Vamos ver se alguém de nós consegue. 5108-7396. A pergunta é a seguinte: na sua mais tenra idade, né? Eu tenho uma colega que falou assim, mas você vai usar mesmo essa palavra tenra? Denuncia a sua idade, Márcia, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum de ser uma pessoa sexagenária, né? A gente caminhou muito para chegar aqui. Não vou esconder agora isso, né? Na sua mais tenra idade, conte algo que você aprendeu, que você tem aprendido fora da escola, tá bom? Uma coisa só. Tem muita coisa, mas eu queria pelo menos uma. E aí, será que o Vitor consegue colocar o painel? Perdão. Aqui, pronto, maravilha, já temos os primeiros. Brincar na rua, adorei. Datilografia, mas essa pessoa da datilografia foi bem adiantadinha, né? Eu quero antes da datilografia, tá bom? Perfeito, datilografia, amei, tá bom? Brincar na rua, datilografia, na impossibilidade de colocar ali, canta para mim, diz para mim, por favor. Quem? Aqui pertinho. Olha lá, um monte, yes! Andar de bicicleta está batendo todos os recordes. Natação, peteca, datilografia, brincar na rua, subir em árvore, ler. Ai, 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 agora sim. Brincadeiras de rua, brincadeiras de novo, brincar. Bom, andar de bicicleta parece que vai disparar, e a gente tem 11 pessoas, e certamente como ela está bem assim, maior que as outras, significa que andar de bicicleta vai receber o maior número de votos. E bem provavelmente isso seja algo comum a nós. Andar de bicicleta é uma dessas tarefas que a gente aprendeu fora da escola. E aí vem um detalhe para mim muito importante. Todo mundo sabe, por mais que a gente tenha ficado um mês sem andar de bicicleta, porque o trabalho não deixou, quando a gente subir na bicicleta, a gente vai saber andar de bicicleta. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? A ideia, quero voltar para os slides, Vitor. A ideia, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas a ideia aqui é de que a gente percebesse o quanto tudo isso poderia fazer parte de um plano. Que plano? Um plano municipal, por exemplo, para a primeira infância, em que eu tivesse, em alguns lugares, pessoas para poder ensinar a andar de bicicleta, alguns lugares para poder voltar a brincar na rua. Olha só, eu não tinha ouvido a fala do professor Luiz Miguel, e vocês viram que lá de Palo Alto, lá na Califórnia, ele chegou a falar sobre isso. As nossas crianças não brincam mais na rua, não interagem. Nós sabemos disso melhor que ninguém, à medida em que a gente convive em diferentes municípios e lugares. Pois bem, os planos municipais, que é exatamente esse lugar onde todos nós existimos, nós não moramos no Estado, nós não moramos em Brasília, né, no nível federal, nós moramos no município. Seja no campo, seja na cidade, nós moramos no município. É ali que tudo acontece. Fossem, então, desdobramentos dessas políticas públicas. Vocês se lembram que a gente sempre toca esse assunto quando nós estivemos juntos lá em 29 de maio, em São Paulo, alguns de nós aqui, uma delícia ver vocês.
de que a ideia de políticas públicas ela tem uma consequência muito clara. Ela acontece na escola, na sala de aula. Não tem nenhum documento que possa fazer sentido se esse lugar não acontecer. Cumprimento dessa nossa Constituição Federal. Puxa vida, parece meio repetitivo, quase um mantra, mas mais do que nunca, pensar na Constituição Federal como esse marco, essa Constituição cidadã, que dedica um capítulo à educação, que fala até de gestão democrática, que fala em absolutamente tudo aquilo que a gente tem construído, é fundamental sempre. Materializar a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, e todas as legislações que são subconstitucionais, ou seja, que vêm dessa nossa grande Constituição. Para isso, a gente precisa envolver os distintos setores do município, seja zona rural ou urbana, no processo da educação infantil. A esse último item a gente estava conversando agora há pouco, da tal da intersetorialidade. E é disso que a gente vai falar quando a gente escuta a Yuna. Quero apresentar para vocês essa figurinha aqui, é inclusive filha de uma estudante nossa da pedagogia na Unesp em Bauru, e a gente fez para ela uma pergunta. Yuna, que cidade você gostaria de ter? Vamos ouvir um pouquinho a Yuna? Oi, meu nome é Yuna e eu tenho 5 anos. E eu estudo aqui no Sebastião Paiva. Eu não tenho livros muito na escola e eu gosto de ler muitos livros. E eu preciso de livros. Qual a escola que você quer, Yuna? Eu quero um parquinho grande que tenha trepa-trepa e escorregador e balanço. E qual a cidade que você quer? O que você quer na nossa cidade? Eu gosto que tenha coisas limpas para não sujar o planeta. Se você fosse prefeita da nossa cidade, o que você faria para melhorar a nossa cidade? Deixar o planeta mais lindo e limpinho. O que você gosta na nossa escola? Eu gosto de aprender números, aprender alfabeto e letras, ler livros. E o que você não gosta? Eu não gosto de brócolis e tofu japonês e cenoura. O que você gosta em Bauru? Eu gosto de ir no Getúlio e eu gosto de tomar vários suquinhos porque é muito calor. E o que você não gosta em Bauru? Eu não gosto de que as minhas pernas fiquem cansadas. E o que você mudaria na nossa cidade? O que você faria de diferente? Fazer coisas legais. O E quê? ajudar amigos que não têm dinheiro para os pais. E eu gostaria de ajudar um amigo quando se machucou. Obrigada, Yuna. Um beijo. Essa, então, é a nossa personagem. Ela é Sansei e ela não gosta de brócolis e tofu japonês, além da cenoura. Vamos lá, então. A autorização dela está logo aqui em seguida. Aqui, né, dos pais, no caso, a Yumi, muito bacana. E eu precisava muito que vocês ouvissem um menininho também. Vai ser bem breve, tá bom? Mas o Luca também tem algumas questões para acrescentar. Obrigada. O Luca tem 4 anos, eu estudo no Sebastião Paiva, porque é uma escola que não tem pessoa na rua. O que você quer que tenha na nossa escola? Mais jogos e mais livros. E na nossa cidade, o que você quer? Eu quero que não tenha pessoa na rua. O que é uma cidade que é boa para as crianças? Ficar na escola, estudar, né? Se você fosse prefeito da nossa cidade, o que você faria para melhorar a nossa cidade? Tocar placas, fazer reto, direita, esquerda, fazer qual caminho esse carro vai. O que você gosta na nossa cidade? Passear Onde? no shopping. E o que você não gosta?
de pessoas na rua. O que você gosta na nossa escola? Brincar. E o que você não gosta? De ficar que não tem televisão aqui na nossa sala. O que você faria para melhorar na nossa cidade? Melhorar? Tocar ruas. Bom, vocês viram que a questão de gênero parece que já se apresenta, né? A preocupação toda com a condução. E dito isso, a imagem, né, a autorização dos pais, do Luca também, o que essas duas crianças nos dizem sobre o que elas precisam para ser educadas? Elas nos dizem muito. Elas nos dizem um pouquinho sobre cada secretaria municipal. Elas nos dizem principalmente sobre aquilo que é uma das minhas grandes paixões, com todos os problemas que a nossa BNCC tem, mas que são os campos de experiências que estão lá previstos. Eu simplesmente amo de paixão o primeiro. Eu, o outro e nós. Quanta dor, quanto problema de política, quanta corrupção teria sido pensada ou melhorada, não aconteceria se essas pessoas tivessem passado por esse campo de experiência. Leia-se vivência. No segundo, corpo, gestos e movimentos. No terceiro, escuta, fala, pensamento e imaginação. No quarto, os traços, os sons, as cores e as formas. E no 5, mas não menos importante, espaços, tempos, quantidades e relações e transformações. Pois bem, tudo isso está num contexto ainda mais interessante, que é o contexto que a gente tem histórico. Vocês já tiveram e terão, com certeza, algumas outras falas, né, de professores que mostram essa origem, né, da questão da infância como nada de enfant, nada daquele que não fala, e nada da criança como simplesmente uma cria, uma réplica nossa, né, na condição de pais ou de professores ou de sociedade que educa. Eles têm direitos. Eles e elas têm direitos. E o primeiro direito, que é o direito a conviver. Eu gosto muito de trocar essa palavra conviver para viver com. Me parece que fala mais fundo ao nosso coração. Conviver é viver com. E que difícil é conviver ou viver com. Não importa quem seja, hein? Mesmo que sejam as pessoas mais amadas da nossa vida, a gente tem uma dificuldade muito grande e nós sabemos o quanto a escola, como sendo aquela instituição que logo depois da família, às vezes tem igreja no meio. Mas nem todos nós passamos pela igreja, né? Tudo bem, está tudo bem também. Então, escola, família, diretamente passando as responsabilidades, inclusive, que classicamente seriam da família para nós, é fundamental que a gente possa perceber essa como uma das grandes dificuldades, né, no nosso processo e uma responsabilidade da escola a promover o direito a viver com. Muito bem, direito a brincar, direito a explorar, direito a participar, a explorar, né, processo bastante importante da participação e exploração, a expressar-se e a conhecer-se, que é outro aspecto bastante fundamental. Mas o que seriam esses campos de experiências? Parece que é alguma coisa muito simples, muito fácil, mas a gente vai perceber o seguinte. Primeira questão, essa inovação curricular, ela vai para além da sala de aula. Isso para a gente é muito fundamental. Mas alguém poderia dizer, mas a educação infantil, Márcia, sempre foi para além da sala de aula. Só que tem um pequeno detalhe. Esse lugar fora da sala de aula precisa ser muito melhor qualificado. Ele precisa ter outros elementos, principalmente em tempos como esse, em que a rua é um lugar violento, perigoso e com o qual eu vou conviver com gente que nós todos aqui, de alguma maneira, um dia ouvimos. Não fala com estranho, não conversa com gente que você não conhece. Só para a gente poder lembrar muito bem. Nós estamos vivendo um momento, né, e isso é uma característica desse início de século, que certamente a gente vai ter melhores explanações sobre isso, que demandam que, desde esse momento, nós possamos, então, vivenciar o processo da educação para além dos conteúdos. Nesse processo, claramente, esses campos de experiência estão preparando o caminho para a construção das 10 competências gerais. Vou passar os olhos, porque não tem nenhuma delas que vocês não conheçam bem, mas deem uma olhada. Conhecimento, pensamento científico crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e cuidado, empatia e cooperação e, por fim, responsabilidade e cidadania. Sobejamente conhecemos todos e vale bastante a pena perceber que esse processo de construir, né, essa trajetória, desde os campos de experiências, para poder chegar nessas competências, vão exigir esse sujeito com o qual, desculpem falar assim, sem o qual, e muitas vezes apesar do qual, a educação infantil ainda acontece, que somos nós, os docentes da educação infantil, especificamente nesse caso.
Alguns países fizeram algumas experiências interessantes de fazer um processo inverso. Quanto mais qualificado, quanto mais titulação, quanto mais a pessoa conhecer, mais tenra idade ele vai atender. Porque sabe-se que são exatamente ali que vão estar esses princípios, essas diretrizes, esses fundamentos, que, embora a gente esteja, né, de alguma maneira, desde o século XIX, com experiências na educação escolar de 0 a 6 anos, a expressão educação infantil, ela só aparece em 1996 para nós, em termos de Brasil. Não é diferente em outras áreas da educação. Nós realmente começamos muito tarde, né? A primeira LDB, só para a gente poder ter uma ideia, tem a minha idade. Então, é um absurdo. A gente está olhando para uma pessoa que tem a idade da primeira Lei de Diretrizes e Bases. A Inglaterra já tinha no século XVI, os Estados Unidos já tinham no século XVIII, XVII. É fundamental que a gente possa perceber o atraso que a gente tem. Só que esse atraso não vai justificar, né, o fato de que a gente não tenha feito também conquistas muito rapidamente. A Constituição, o ECA, a LDB, os referenciais curriculares para a educação infantil. Ali no meio também tem aqueles parâmetros de qualidade da educação infantil, que são muito interessantes também. E a Lei Federal, a 11.274 de 2006, que trata a educação infantil de 0 a 5 anos. Pois bem, esses sentidos todos, né, do processo de cuidar e educar na prática da educação infantil, que é exatamente assim, nós nos resumimos na educação infantil assim: cuidamos educando, educamos cuidando. É basicamente isso. De novo, parece um binômio simples, mas não tem nada de simples. Isso significa o quê? Um cuidado, uma responsabilidade que começa com as fraldas, as mamadeiras, os movimentos, o engatinhar, o se arrastar, a aprendizagem na marcha, a interação com as outras crianças e objetos. Vejam que eu coloquei em itálico, tá bom? Tamanha a minha importância, a importância que eu dou como socióloga e como professora alfabetizadora, né? A interação com as outras crianças e os objetos. E não inverter as coisas. Pessoas são pessoas e não objetos. Objetos são objetos, tá bem? Só para a gente poder lembrar muito bem, para quem gostar um pouquinho mais e quiser se aprofundar, um autor sul-coreano chamado Lee Chun, ele escreveu um livro recentemente, é o autor da Sociedade do Cansaço. Se vocês não leram, vale a pena, né? Ah, mas Márcia, eu vivo cansada. Vale a pena dar uma lidinha lá para poder, né, perceber. Ele escreveu uma obra chamada Não Coisas. É um livrinho fininho, muito interessante, tá bom? Tenho digitalizado, depois eu compartilho, tá bom? Que vale a pena difundir para vocês perceberem por que essa ênfase, tá bom? Nesse processo. Principalmente em tempos de inteligência artificial generativa, com a qual nossas crianças terão que lidar, ou já estão lidando, de muitas formas. Transformação na forma da alimentação, retirada de fraldas e, mais tarde, a locomoção, a linguagem e as novas habilidades motoras, cognitivas, afetivas, sociais e culturais. Essa experiência de si, essa formação cultural da vida compartilhada, acontece sempre em distintos setores da aldeia, da cidade, do município, do lugar onde eu vivo. Isso significa que a participação, inclusive, é uma ênfase que eu gosto muito de dar, nessas produções culturais, alarga os limites da nossa percepção. A gente tem uma boa briga, batalha, uma boa luta de fazer com que todos os planos municipais de educação com os quais nós estejamos envolvidos como Unesp, a gente leva o nosso curso de artes junto. Por quê? Acredita-se piamente, né, e o Bose já falava isso, que a gente pode pensar as realizações culturais como uma produção de vida na convivência. É uma produção de existência a ser empreendida de um modo compartilhado. Ainda para Bose, para Cleia, a participação nas produções culturais alarga os limites da nossa percepção. E aí a gente vai ver a arte no seu sentido mais pleno. Todas as linguagens da arte, sejam as plásticas, cênicas, musicais, visuais, não importa, tá bem? Ela tem esse potencial muito interessante e faz com a criança, no processo de educação infantil, uma conexão, que é alguma coisa que a gente tem acompanhado no Brasil de forma mais próxima, mas outros países já fizeram, que é observar em que medida essa criança, né, de 0 a 5 anos, como é que ela chega lá aos 17, aos 16, aos 15 anos, para a gente poder ter uma ideia. Tem um diferencial bastante importante aí, e aí essas produções culturais que vão ser classicamente o quê? Só para a gente poder ter uma ideia, lembrar, né? É a transmissão dessa herança cultural que tem a ver com o quê? Com uma permanência na construção desse mundo. Se a gente olha para esse auditório, qualquer lugar que a gente esteja, o que a gente percebe de inovação tecnológica e processos em que todos eles, de alguma maneira, qualquer coisa que a gente olhe aqui, tem uma herança, tem um processo de um aprimoramento, um incremento. Essas poltronas não foram assim tão ergonomicamente tão confortáveis, né? Aliás, teve uma pessoa que ganhou uma almofada de bichinhos, de pelinhos. Foi o único, incrível aquilo, né, Geraldo? Que privilégio. Para poder fazer tudo isso que a gente faz, esse ponto em que a gente chegou,
tem um processo de uma herança. Alguém ensinou para alguém de uma forma e essa pessoa aperfeiçoou tudo isso. Nesse sentido, tudo tem a ver, então, com a inventividade, que é uma das primeiras coisas que a gente mata nas nossas crianças. Olhem para mim, olhem para outras pessoas também, e me pede para poder desenhar uma casa. Eu vou desenhar a casa mais ridícula do mundo, que é mais ou menos a casinha que eu desenhava quando eu tinha 5 para 6 anos. Isso, desse jeitinho. Umas formas geométricas, uma chaminé lá que eu nunca tive, mas chaminé, em Brasília, em Minas Gerais, não tem chaminé. Desculpa, definitivamente não. Se fosse em Serra Negra, talvez. Mas não tem. Então, a gente para com a inventividade. E esse processo todo de perder a inventividade faz com que a gente, de muitas formas, precise compreender que essa formação cultural, como um processo histórico de encontros com os saberes e fazeres que nos significam no coletivo. De novo, lembram? Conviver com, viver com é coletivo. Eu só existo, né, porque nós existimos. Essa compreensão de quem sou eu a partir do que nós somos fica, né, bastante importante nesse processo. E na educação infantil, essa experiência estética como uma vivência lúdica com o mundo tem a ver com sabor, luminosidade, sons, texturas, e tudo isso vai sendo incorporado como significados, no plural. Coloquei lá no singular, mas eu gosto do plural. Essa linguagem também, ela não é exterior, né, ao ser humano, e aí a gente acaba, então, sentindo a arte como parte da nossa vida. Não sei quantos e quantas de vocês aprenderam em algum momento da vida, por exemplo, fazer crochê. Uma coisa assim simples como essa, sabe? O primeiro ponto e daí vai. À medida em que a gente, só para a gente poder ter uma ideia, incorpora esse tipo de coisa, eu tenho uma colega que coloca no currículo Lattes dela. É sério, vocês podem ir lá ver. A Maria Cristina Kika de Botucatu, médica, psicanalista. Ela também diz o seguinte, lá no currículo Lattes dela, faço isso, isso, aquilo outro, e no final, ao invés de dizer que ela quer ser professora alfabetizadora de novo, ela diz, e faço crochê, sabe? É uma das coisas mais lindas, é a única pessoa de um conjunto todo de professoras que faz isso, por quê? A arte tem um caráter muito interessante, não importa qual seja, de manter a nossa inventividade. Essa nossa parte quase, eu digo assim, divina, essa parte que não é toda métrica, que não é toda lógica, em grandes proporções e acompanhando, não é, o processo todo da nossa formação como cidadãos, trabalhadores e, não menos importante, né, pessoa humana, que é para isso que nós estamos desenvolvendo todas as leis desde a Constituição. Pessoa humana, eu sempre faço uma espécie de trilogia. Estamos formando pessoas humanas, cidadãos e cidadãs e formando, claro, o mercado de trabalho. Afinal, a gente tem uma sociedade de relações capitalistas. A gente troca o nosso trabalho por um salário, isso é emprego, o nome disso, né? E isso faz parte também da condição com a qual e como eu exerço o meu trabalho. Não importa qual seja, tá bem? Se fosse docente de educação infantil, então, top 10, né? Lá em cima, tá bom? E outras tantas funções, porque a intersetorialidade se apresenta nisso. O poder criativo, né, criador do ser humano, ele emerge de uma inquietação lúdica diante das próprias possibilidades de quê? Sonhar, agir e transformar o mundo. O começo da vida, eu acho que a maioria de vocês viu um documentário. Desculpa, só levantar a mão, só para eu saber quem já viu O Começo da Vida. Que bom, uma boa parte. Quem ainda não viu, por favor, não percam, porque vale a pena como um documentário. E tem uma das cenas, que é uma das cenas mais fortes, em que as crianças já não sonham. Só que não precisava ter ido lá para a Índia ou para o Paquistão para poder perguntar isso. Bem pertinho da gente, muitas vezes a gente tem isso. O Começo da Vida tem um caráter, e foi premiado por conta disso, vocês vão ver pessoas lá muito interessantes, famílias de distintas configurações, vão encontrar inclusive a Gisele Bündchen lá, falando sobre o seu processo e tudo mais como mãe, e é fundamental que a gente possa perceber o quanto há de aprendizados sobre o processo de dar possibilidades de sonhar, agir e transformar o mundo. Não importa o tamanho da sua transformação. Isso é fundamental para a gente poder sentir. Eu preciso perceber que a cada dia, o que eu transformei hoje? O que eu mudei hoje? Nós mudamos muito e às vezes não nos damos conta. Por quê? Porque a gente não sonha sobre isso, porque não pensa sobre isso, né? E a gente não se permite por conta de um processo interessante na nossa formação que não nos permitiu, tá bem? Isso está tudo bem também. É para a gente poder refletir sobre. Se essa construção coletiva se restringe às instituições escolares, as escolas se tornam, então, um obstáculo à educação infantil. Olha que coisa pavorosa. Se a gente não tem essa noção, a escola fica como se fosse mesmo quase uma prisão, um lugar em que eu sofro, eu não sou feliz. Inclusive nós, professores e professoras, tá bem? Precisamos nos sentir bem, convivendo, transformando, sonhando, tá bem? Com esse espaço. Afinal,
Que escola, eu pergunto para vocês, conseguiria ser mais abrangente, mais rica, mais diversa, mais plural, mais concreta que uma tribo, uma aldeia ou uma cidade inteira? Para a gente poder pensar sobre, tá bom? A Ecleia, que eu usei, tá bem? Lá, que alguém queira ler um pouquinho mais sobre, é muito lindo tudo isso que ela escreve. E muito obrigada. Eu sou porque nós somos, tá bom? Ubuntu para todos nós. Sabem onde eu estou? Muito obrigada, tá bom? Por esse começo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar de maneira muito carinhosa a Denise, que nos acolheu desde quando a gente chegou aqui com cuidado. E a gente sabe que quando está do outro lado, né, como é difícil para estar organizando, como vocês também, enquanto diretores, secretários de educação, técnico de secretaria. Enquanto eles colocam o material, queria falar, né, foi lido o currículo, mas de onde eu falo? Eu estou há 25 anos no magistério, comecei lá cedo como berçarista, e aí eu fiquei 2 anos de berçarista, depois eu fui atendente de creche, recreadora, professora da educação infantil, professora alfabetizadora, aí teve o concurso no município de Blumenau, e aí estudei muito, que o meu sonho era ser concursada, que eu queria ter essa efetivação, aí eu passei no concurso, no qual sou efetiva hoje de coordenadora pedagógica, e aí depois eu recebi o convite para estar na Secretaria de Educação. Aí eu comecei enquanto diretora da Educação Infantil, depois eu fui enquanto adjunta da Secretaria de Blumenau e fiquei 8 anos enquanto secretária. Fiquei 13 anos enquanto secretária e secretária adjunta, aí onde eu tive a experiência de, né, ficar enquanto presidente da Undime, e aí depois de 13 anos na secretaria, recebi o convite de assumir a Secretaria Adjunta do Estado e agora, recentemente, a presidência do Conselho Estadual de Educação. Mas o que me dá a maior experiência é saber que eu perpassei na sala, principalmente enquanto técnica de secretaria e secretária, porque quando a gente está na construção de políticas públicas, muitas vezes a gente precisa, sim, não muitas, sempre, olhar para o chão da sala e daquele espaço da primeira infância. Então, eu sou muito grata porque, enquanto o cargo, a gente não é do cargo, né? A gente está no cargo. Então, quando eles perguntam, Patrícia, tu és o quê? Eu sou coordenadora pedagógica. Que o cargo ele é passageiro, né? E o que a gente é de fato do nosso concurso e aquilo que a gente defende é o que hoje nos significa e que faz pulsar o nosso coração aqui para a primeira infância. Eu sou uma defensora da primeira infância. Para mim, a pauta da primeira infância precisa ser uma pauta protegida. Se os prefeitos, enquanto presidente da Undime, eu fazia muitas falas com os prefeitos, se os prefeitos tivessem a noção do impacto que uma criança tem na sua vida, o que ela vai ter nos 5 primeiros anos, eu tenho a certeza que os prefeitos olhariam diferente para a primeira infância. E somos nós. Os prefeitos não estudaram para isso. Somos nós, técnicos de secretaria, secretários de educação, que precisamos levar isso ao executivo. Somos nós que temos que fazer a defesa dessas crianças, de tudo que a professora colocou agora, porque eles não sabem, eles desconhecem. E eu venho de uma família muito humilde, eu tive muita dificuldade de poder fazer a minha primeira formação inicial. E eu sempre achava que cargo era uma indicação. E aí, quando eu cheguei a ser secretária, que eu nunca imaginava que eu ia ser, que eu achava que tinha indicação, e faz parte, tem que ter, hoje eu já entendo. E aí eu passei por um prefeito, 2 prefeitos, 3 prefeitos. Aí o primeiro prefeito eu falei, eu só aceito ser secretária se eu puder mudar a primeira infância do município de Blumenau. E Blumenau é uma cidade que, quem conhece, industrial, uma cidade onde as creches começavam às 4 da manhã e iam até meia-noite, e ele falou, sim, você pode mudar a primeira infância. Então, a minha fala hoje vai perpassar um pouco da minha experiência do que foi em Blumenau, eu trago um pouquinho da história, mas eu acho super importante fazer essa introdução, porque não é fácil.
Não foi fácil, mas eu nunca deixei de acreditar. E Deus sempre foi muito bom. Eu tive pessoas muito boas que acreditavam também. Quando a gente achava que tudo ia dar errado, vinha aquela mão de Deus e dava uma luz no fim do túnel. Então, assim, independente, nunca deixem de acreditar. Então, eu quero começar com uma pergunta. Loris Malaguzzi sempre faz nas suas aulas, ele faz a pergunta para os professores: o que te encantou hoje? Né? Quando eu entrei aqui, eu vi a história de Serra Negra, do café, vou falar rápido porque o tempo é curto, e aí depois todo esse cuidado na curadoria, e esse cuidado de curadoria revela o cuidado que a Undime de São Paulo tem com a primeira infância. E aí o Loris pergunta: será que a gente se pega perguntando o que nos encanta hoje? Na nossa memória só fica registrado o que faz sentido. Talvez as nossas falas não vai fazer sentido tão forte quanto a conversa de vocês no coffee break ou no almoço. Então, na nossa memória, a gente só fica o que faz sentido. E as crianças são assim. Só vai fazer sentido para a criança bem pequena se ela internalizar. Então, quando o Loris pergunta se a gente se encanta, a gente, muitas vezes, o nosso olhar está tão vicioso, o nosso olhar está tão banalizado que a gente está deixando de se encantar. E nós, enquanto defensores da primeira infância, precisamos se encantar. A gente não pode achar normal as coisas que não são normais. E aí eu trago aqui o nosso país, é o país mais, enquanto legislação, e ontem eu fazia uma fala para os conselheiros lá no Sul, enquanto legislação ele vai muito bem, mas enquanto prática de legislação, não. Nós temos as melhores legislações do mundo, mas, enquanto prática, é o país que menos consegue colocar as legislações em prática. E aí eu trago aqui, dessa importância que eu falava para vocês, a gente já venceu a etapa que a sociedade compreende a primeira infância enquanto algo muito importante. A gente tem o grande desafio, a Rita Coelho, que hoje é a nossa coordenadora geral do Ministério da Educação, faz muito forte essa fala da desigualdade social, mas a compreensão da sociedade é fundamental. Porém, a gente precisa olhar para a história, porque lá, enquanto secretaria, a gente não consegue entender algumas coisas. Eu não sei se vocês perpassam por isso, mas, enquanto secretária, eu não consegui entender algumas coisas com alguns diretores e alguns professores. Mas é que a gente não para conhecer a história. Aí eu convido vocês, que a educação infantil ela é nova, e a professora Márcia colocou isso. Se vocês olharem essas imagens, vai nos incomodar. Mas por que será que as nossas professoras, os nossos professores, ainda estão com o horário de achar que as crianças têm que comer muito cedo? É natural, porque a gente vem da saúde. Que horas, quando a gente está internado no hospital, a Copa passa para oferecer o almoço para nós? Antes das 11. Por que na assistência tudo é em série? A educação vem da assistência e da saúde. E aí, às vezes, a gente não entende por que aquele professor tem aquela dificuldade de conseguir quebrar esse paradigma. Por quê? Porque a gente vem da história da educação e da assistência. Se nós não pararmos e olhar para a nossa história, que por mais que a educação infantil ela seja nova, que ela é nova, a gente está falando de 30, 35 anos que ela está na educação. Então, a gente precisa compreender, porque senão fica, muitas vezes, nós falando para os professores que as crianças não têm que fazer escovação em série, que a rotina não pode ser rotineira, que nem todos têm que comer no mesmo horário. Né? Por que uma família que tem um filho de 3 e de 5 não pode almoçar juntos no Centro de Educação Infantil? E aí a gente tem que resgatar um pouquinho da história. E muitas vezes a gente perpassa e faz formação e não busca a história da educação. A gente precisa também falar um pouquinho da legislação. A professora Márcia trouxe, e o documento mais novo da primeira infância foram os parâmetros que foram autorizados pelo Conselho Nacional e lançado em novembro do ano passado. E os parâmetros, eles vêm de caráter mandatório, e ele traz essas 5 dimensões. O primeiro parâmetro de qualidade da educação infantil foi em 2006. De lá para cá, ele teve algumas melhoras,
E esse documento ele foi escrito por várias mãos. Se vocês procurarem, ele vai trazer tudo o que é hoje visto como educação de qualidade, educação infantil. Desde a gestão democrática, né, que não é só a eleição de diretor, desde a identidade e formação profissional, desde a proposta pedagógica, desde a avaliação da educação infantil, infraestrutura, como que tem que ser uma sala. É importante a gente se ater também na legislação, porque, às vezes, quase sempre, quando a gente vai falar com os nossos professores, eles têm algumas dificuldades de compreensão, por quê? A gente precisa ter o convencimento da legislação também, porque senão vem o professor que faz alguma crítica, questiona, mas por que tem que ser assim? Que a gente tem a defesa das legislações que a gente precisa utilizar quando elas são favoráveis e devem ser para nós. Aí eu pergunto para vocês, enquanto técnico de secretaria, só levanta a mão para mim aqui, quem que é de Secretaria de Educação? Ó, a grande maioria. Enquanto técnico de secretaria, né, a gente tem as legislações, a gente tem o conhecimento. O que eu posso fazer para colocar em prática isso que a gente vem conversando da primeira infância? Como que eu posso potencializar a política da primeira infância do nosso município? Lá no município de vocês, se a gente perguntar agora, como é que está a política da primeira infância do município de vocês? Como que a gente pode potencializar? Tudo tem um começo. E não dá para fazer todos juntos da mesma forma. Quando eu falo que a gente conseguiu mudar uma cultura de primeira infância de Blumenau, foram 13 anos. E a gente não começou com 78 CIs. A gente começou com 2 e depois foi para 5. Não dá para achar que todos vão conseguir acompanhar. Como as crianças estão cada um no seu tempo, os professores, os profissionais também vão estar em tempos diferentes. E a gente precisa compreender. É claro que a gente não pode esperar do verbo esperançar, e o tempo sempre deles, que às vezes não é para mudança. Mas a gente precisa, sim, caminhar a partir de como fazer essa mudança. E a professora Márcia falou, não vou repetir, a primeira coisa, a gente precisa garantir os direitos de aprendizagens da criança. A criança não frequenta um centro de educação infantil formal e não doméstico. Não pode sair igual se não frequentasse. A criança ela vai para um centro de educação infantil para ter ampliação de repertório cultural. Ela não vai para ter as mesmas ações que ela tem em casa, que seja na frente da TV, que muitos moram em apartamento, que não tem mais o espaço da brincadeira, que não tem aquele espaço da infância que nós tivemos. Então, o que eu preciso garantir? A ampliação de repertório cultural. E aí perpassa pela arte, perpassa pelas 100 linguagens, porque ela vai sim, quando a Márcia traz o que uma criança que frequentou um espaço formal tem lá nos 17 anos. Se a gente olhar, a obrigatoriedade, a lei é de 2013, mas a obrigatoriedade de 4 a 17 é de 2016. A gente está falando de 10 anos, não é? E aí, para a criança, a curiosidade já é o conhecimento. A curiosidade é conhecimento na primeira infância. Os professores, os diretores precisam compreender que falar de conhecimento é ter aquela criança curiosa. Não é podar quando a criança faz hipóteses a partir daquela descoberta. E como que as crianças vão querer conhecer o mundo se elas não têm interesse? Se aquele professor acaba cortando o interesse daquela criança. E aí, quando eu digo, de novo, educação infantil é pauta protegida. Vocês, secretários, técnicos de secretaria, precisam fazer a defesa, sentar na frente dos prefeitos, que não é fácil, e dizer o que é uma primeira infância. O que vai acontecer naquela cidade se aquele prefeito potencializar a primeira infância. E eles não sabem, e eles também não precisam saber. É nós da educação que temos que falar para eles. E aí, como que a gente garante esse acesso da educação com qualidade?
Primeira coisa, enquanto secretário de Educação e técnico de secretaria, né? Vem o prefeito que quer que a gente constrói uma creche, que quer que constrói um espaço, a gente tem que ter um diagnóstico da nossa cidade. Esse diagnóstico ele tem que ser fidedigno. Tem cidade que estão construindo espaços que vão ser elefante brancos. A pesquisa já mostra que em algumas cidades as creches ficarão asilos, porque a taxa de natalidade está muito pequena. E é função nossa, enquanto dirigente técnico, saber aonde precisa realmente de uma escola nova ou de um centro de educação infantil novo. Então, a gente precisa, sim, ofertar de 0 a 3, garantir a qualidade, a permanência, mas ter o diagnóstico fidedigno. Isso é fundamental. E esse slide, eu vou dizer para vocês, a minha fala, né, ela perpassa um pouco de gestora. Esse slide ele é fundamental. Nada nós teríamos conseguido na cidade se a gente não tivesse esse regime de colaboração. Não tem como um secretário de educação não dialogar com a vara da infância. Não tem como ele não dialogar com o Ministério Público. Ele tem que, sim, na Câmara dos Vereadores, nos conselhos tutelares, nos conselhos municipais de educação, com as outras secretarias. Nossa, Denise falava para nós, não, o secretário de saúde, ele tem um diálogo, a gente faz as ações juntas. Se nós da educação não tivermos um diálogo com esses atores, a gente não consegue. Porque se nossos professores não têm a compreensão da importância da primeira infância, quiçá as outras áreas. E é nós que temos que fazer essa defesa. Então, se permitam a vocês irem até eles e não esperar que eles nos pautem, porque quando eles nos pautam é para coisa negativa. Tribunal de Contas, Ministério Público, geralmente é para coisas negativas. Levem vocês o trabalho que vocês fazem. Levem vocês, demonstram o que vocês têm de melhor. O que a gente tem de melhor? De melhor é o quê? É o centro que é a nossa criança. É potencializar essa infância. E esses atores têm que ter essa compreensão. Então, aqui eu quero dizer que ele é fundamental. E aí a gente pode perpassar para uma mudança de cultura. A Márcia falou isso também. Como é que eu vou mudar uma cultura? Mudar uma cultura não é simples. É estudo, é conhecimento, e não é da noite para o dia. Para que eu possa mudar fazer uma mudança de cultura, o que a gente tem que pensar? Na formação continuada e permanente. Quem conhece a Margarete Gatti, que de falar de formação, ela é, para mim, ela dizia assim, Márcia, tem universidade, e eu falava isso para o Geraldo, tem universidade que os professores deveriam de judicializar, que tudo que é dado na pedagogia não é feito na primeira infância. Que hoje os nossos professores estão entrando na primeira infância sem saber o que precisa ser feito na primeira infância. Ela dizia, tem que processar. Que sorte a nossa que a gente tem alguns perdidos professores que tiveram magistério. Margarete falando, não eu. Gente, as crianças, é muito fácil a gente chegar e dizer a troca é conhecimento, é a partir do cuidado. Mas o professor não trabalha, não tem o conhecimento nem do desenvolvimento. Cada criança tem o seu desenvolvimento, tudo certo. Mas ele nem conhece o desenvolvimento da primeira infância. É sério. E aí, por que eu falo isso para vocês? Que não dá para a gente ficar só aqui no campo de reclamar. O que eu vou fazer? Trabalhar a formação continuada. E tem uma diferença. Formação continuada com formação continuada permanente. Não adianta, aí é uma opinião minha, o secretário de Educação gastar horrores com uma palestra maravilhosa no início do ano, que precisa, que é importante, que é legal, mas se ela não for permanente e continuada, em serviço, é aquilo que hoje a Denise defende, tem que continuar toda semana naquele espaço. Sabe por quê? Senão vocês vão sair desse seminário, vão chegar no espaço, fechar o livro e vai continuar igual do mesmo. A formação continuada tem que ser permanente. Ela tem que fazer uma defesa da concepção que o município de vocês acredita.
aquela concepção que vocês querem para a primeira infância, senão vai ficar a Márcia falando no primeiro mês, o Geraldo no segundo, a Patrícia no terceiro e os professores. Fecha o caderninho, acha as palavras bonitas, escreve e nem retoma o caderno. A gente precisa voltar. A educação ela é cíclica. Hoje nós estamos ouvindo isso. O que eu vou fazer de diferente lá no meu município? Eu tenho que voltar para esses movimentos. Não é simples. Mas é pegar primeiro o que eu acredito. E, a partir daí, ver quem são as pessoas que fazem a defesa. Não é porque o nome do fulano é bonito que eu vou trazer. Ele não vai fazer a diferença. Eu tenho que acreditar naquilo que ele faz a fala, porque eu que vou dar continuidade. Se não, gente, o que é o nosso professor? Nós fomos professores. Ele vai fechar a porta. Ele vai fazer o quê? O que ele aprendeu com o vizinho mais experiente ou o que ele acredita? Não é verdade? Então, a gente tem que sensibilizar. Enquanto professor, eu trabalhava muito o afeto. Se você não tem a confiança dos seus diretores, dos seus professores, é difícil você conseguir fazer a mudança. Ele tem que olhar para você e dizer, não, eu acredito nela. A confiança, e a confiança se dá pelo elo da afetividade. Da gente se colocar no lugar do outro e dizer, não, você nunca está sozinha. A gente está aqui com você. Que não é fácil ser diretor, dirigente, qualquer função da educação. Mas alguém tem que estar lá naquele momento. E nesse momento somos nós. E nós escolhemos. Então, que a gente possa cada vez mais se aproximar dos dirigentes, dos técnicos, porque quando você tem essa aproximação do afeto, fica mais fácil você internalizar e fazer sentido para eles. Aí, pensando numa formação continuada permanente. Ela já me avisou do tempo. Interações e brincadeiras com intencionalidade. Vocês tiveram ontem a Cipriane, né? Com certeza ela deve de ter falado da brincadeira de intencionalidade. Para a criança vai ser livre sempre. A brincadeira é livre para a criança sempre. Mas para o professor tem que ter intencionalidade. O professor ele vai estar planejando sempre. Ah, Patrícia, mas isso é muito fácil falar. A gente teve todas essas dificuldades. Mas o professor precisa entender que a brincadeira é uma coisa muito séria. Eu vou passar rapidinho. As vivências e as experiências, né? Elas têm que fazer sentido para as crianças. Se a criança não ter sentido nas vivências e nas experiências, não vai ficar na memória. E aí depois esse impacto é lá na vida da adolescência e adulta dela, né, que possibilitem as experiências que a gente pode fazer, que seja instigante para essas crianças. A curiosidade, a ampliação de repertório. Criança não vai para a educação infantil para ter a galinha pintadinha. Ela não vai para a educação infantil para ter a TV. Até pode usar a TV para ampliar. Vai botar algo que seja de ampliação de repertório. E a criança só aprende se ela estiver curiosa. Se a criança não tiver curiosidade, ela não vai aprender. Se a criança estiver lá, não tiver... E quem é que muitas vezes poda a curiosidade da criança? Nós. Tempos e rotinas, cada slide daria uma formação, bem rápido falando, né? As rotinas não podem ser rotineira. Que tempo que é esse? Não é o tempo do relógio. Não é o tempo do relógio que a gente vai ter que fazer as nossas rotinas. Imagina, se nós fazer rotina rotineira, acolhida e despedida, como é planejada a acolhida e a despedida? Né? Geralmente a acolhida eles estão com mais turmas e o final do dia também. Como eu vou planejar essa acolhida e essa despedida? Espaço e ambiente. O espaço é currículo na primeira infância, tudo certo. A gente está ciente disso. O terceiro professor é o espaço. A forma que você organiza a sala é o terceiro professor. Se você tem a sala, salão, todos vão ficar rodando, se você não tiver as áreas. Então, isso aqui é fundamental, organizar os tempos e o espaço e o currículo. Materiais.
Nós precisamos pensar em materiais não estruturados. Materiais estruturados, eles já têm em casa. A Barbie, o carrinho, eu não estou dizendo que não possa ter, não é isso. Mas a educação infantil precisa ampliar com material não estruturado, que é os nossos, que nós brincávamos, são os gravetos, os potes, as panelas. Por quê? Eles têm várias formas. Eles possibilitam que as crianças possam criar hipóteses. Se a gente der aquele brinquedo industrializado, ele vai ficar 15 dias e não vai querer brincar mais. Então, pensar em materiais não estruturados, e não é difícil. E esses materiais não estruturados que estejam próximo da natureza. A gente precisa cada vez mais que seja um espaço pequeno, que o Centro de Educação Infantil não tenha um campo de futebol de grama, que não tenha as melhores árvores, mas o que eu vou oportunizar do contato com a natureza? As nossas crianças não estão tendo contato com a natureza. Isso não é culpa de ninguém, mas o que nós precisamos, nesse momento, ampliar esse contato da natureza com as crianças. E o desemparedar. Não dá para a gente achar que a educação infantil, as crianças vão ficar às 12 horas em sala. A gente precisa desemparedar. A gente precisa organizar espaços que sejam fora de sala de aula. Mesmo que seja o mais difícil, mesmo que não tenha espaço externo, eu vou reorganizar. A minha sala, o meu espaço externo não pode ser o mesmo o ano todo. Porque se espaço é currículo na primeira infância, ele tem que estar em constante mudança. Finalizando, que eu sei que o tempo já deu, eu queria deixar essa frase, e que muitas vezes eu dizia, meu Deus, quem é que vai ajudar a gente a mudar? E eu quero dizer para vocês que a mudança não virá se esperarmos outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando e nós somos a mudança que procuramos. Que vocês possam voltar para o município de vocês. Aqui é uma fala rápida, né? Cada slide daria uma formação. Mas que vocês possam pensar que vocês são os defensores de uma pauta protegida, de uma infância que precisa ser olhada diferente, e os outros, que eu digo outros, não têm esse conhecimento. Nós precisamos colocar a primeira infância como uma pauta protegida e potencializada. E se nós todos juntos se unirmos e levar essa defesa, eu tenho certeza que seja pequena, mas é a nossa criança, é aquela criança que vai poder viver as infâncias que a gente vai fazer a diferença. E esse é o nosso objetivo maior. Deixa o meu contato aqui também. Muitos a gente troca, só eu que respondo no direct. E aí, às vezes, as pessoas querem conhecer, fiquem à vontade. Não tem fórmula, mas a fórmula é amar o que a gente faz. Quando a gente ama, seja em sala, seja secretário de educação, seja professor ou técnico, a gente faz uma defesa muito forte. Que a gente possa continuar amando e acreditando na primeira infância. Obrigada. Olha, eu vou pedir a gentileza de vocês guardarem os celulares, porque talvez a minha fala incomode enormemente e talvez seja a última fala, né? A última fala minha. Por favor, guardem os celulares. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em mim. Em 1989, eu fui o único garoto, o único menino a fazer vestibular na Unesp de Marília para o curso de pedagogia. Eu fiz escola agrícola no interior de São Paulo, porque vim de uma realidade muito pobre de zona rural e trabalhei na lavoura até os 21 anos de idade. Eu saí da lavoura aos 21 anos de idade e os meus pais me matricularam num colégio interno agrícola na cidade de Vera Cruz, que é ao lado de Marília.
Para que meu pai me matriculasse nessa escola, ele pediu uma almofadinha, colocou o dedo na almofadinha e me matriculou. Eu tinha 21 anos de idade, meu pai ainda era analfabeto e me matriculou dessa forma. Em 89, eu estava na Unesp e o curso de pedagogia da Unesp ele habilitava para gestão, administração e orientação. E eu não queria nenhuma dessas situações. Naquela época não existia educação infantil, mas a Unesp, pioneira na formação, oferecia para a gente uma complementação. O curso de pedagogia durava 4 anos e essa habilitação para a educação infantil durava mais 2 anos e meio. Eu tinha um sonho de ser professor de educação infantil, só que eu não tinha o Cefam, eu não tinha o magistério e eu não podia. Eu me formei, em 1993, eu voltei para o meu estado, que é o Paraná, e eu fui a quase 400 escolas na cidade de Curitiba. Todos os lugares onde eu chegava, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, o senhor é professor de educação física? Eu diria, não, eu sou professor de bebezinho, de criancinha, as pessoas não acreditavam em mim. 31 anos atrás, quando eu entrei a primeira vez numa creche, todos os pais desconfiavam que eu pudesse abusar ou aproveitar das crianças. 3 décadas se passaram e se eu entrar numa sala de aula hoje, a história continua a mesma. Eu hoje sou um homem que tenho 77 livros publicados, dos quais 45 sobre educação infantil. Eu trabalho, eu dou aula para criança em 4 continentes do mundo. Eu acabei de voltar da Alemanha, trabalhando numa creche, num berçário. Eu já dei aula na África para criança, no Palácio Navona, que é na frente do Papa, entre outros lugares do mundo. Hoje é a primeira vez, depois de 31 anos na sala de aula. Eu tenho 9 anos de berçário maternal e 21 anos de educação infantil. Eu não sou professor universitário. Eu sempre, faz 16 anos que eu sou doutor. E eu nunca vi um colega doutor na educação infantil. Eu sempre trabalhei sozinho. É a primeira vez que eu venho para um evento da Undime. Porque um homem me indicou para eu estar aqui. E eu digo isso sem nenhum ressentimento, Denise. Toca aqui na minha mão. Sem nenhum ressentimento. Eu recebi as orientações para participar desse evento e estava escrito da seguinte forma. Espera-se que as professoras que participem desta mesa, que elas possam considerar isso, aquilo, aquilo outro. As professoras que participarão desta mesa de políticas e práticas para a educação infantil, elas deverão. Ou seja, eu agora vou para Portugal trabalhar. Dia 26 de dezembro eu vou para o Egito trabalhar. E eu ainda não tenho o reconhecimento, não da minha pessoa, não estou buscando a minha identidade. Quando eu estudei na Unesp em Marília, estava chegando no Brasil Adria Montoya, que é uma das primeiras pessoas que falou de Piaget. Todos os professores da minha habilitação de educação infantil da Unesp publicaram artigos comigo. Eu escrevi com todos os meus professores da faculdade. Eu tenho 300 mil seguidores nas redes sociais e o Brasil tem 500 mil professores na educação infantil. O que significa que mais da metade dos profissionais de educação infantil ou entraram num concurso estudando um livro meu, ou eles falam comigo diariamente. O que eu só estou querendo dizer para vocês é que a educação infantil é o território mais conservador e o mais perigoso que existe em toda a nossa estrutura de educação no Brasil. E ele é perigoso porque ele é altamente conservador. Ele tem marcas profundas de gênero e hoje, se um homem se propõe à educação infantil, ou ele é gay, ou ele não é visto como um profissional. Porque as mães, 30 anos atrás, quando elas vinham na porta da creche e me entregavam um bebê, elas diziam assim, o senhor vai entregar para a professora? E eu dizia, não, eu sou a professora. E hoje acontece exatamente o mesmo. Então eu estou dizendo, nós
que amamos profundamente a primeira infância, nós precisamos falar de uma outra coisa. E qual é essa outra coisa? É o risco que a educação infantil representa para a qualidade de educação no Brasil. Eu amei profundamente quando a Patrícia disse, uma criança sai de casa para ela ampliar o repertório. Vocês prestaram atenção que aos 21 anos de idade eu saí da lavoura no Vale do Paranapanema? Ou seja, eu não tinha televisão na minha casa com 21 anos de idade, não tinha energia elétrica e não existia livros. Eu saí da minha casa ouvindo um rádio sempre Toshiba, as músicas do Tonico e Tinoco. Se hoje eu consigo ouvir Maria Callas, eu consigo entender uma ópera, eu fiz uma trajetória. O único quadro que tinha na minha casa era a Última Ceia, porque era um quadro santo. Se hoje eu posso ir no Louvre e reconhecer a Mona Lisa, eu fiz uma trajetória. Mas nem todos os meus colegas que estão na sala de aula, eles entendem que essa é uma trajetória de uma vida inteira. O nosso profissional de educação infantil, ele precisa dar aula de arte, mas eu fiz uma pesquisa pedindo que os professores de educação infantil me dessem o nome de 5 ilustradores de livro de educação infantil, de livros para criança, e o nome mais citado foi o Ziraldo, que, entre outras coisas, ilustrava a revista Playboy. O professor de educação infantil, ele tem que dar aula de música, mas ele não conhece as 7 notas musicais. A Montessori, que é a única experiência de escola que está no mundo inteiro, não existe outra experiência de escola que ocupa os 5 continentes, como Montessori, que está da família real britânica à China. Montessori dizia, e o conhecimento de vida prática? Ou seja, uma criança tem que ampliar o seu repertório a partir das coisas que ela faz. E o Vygotsky deixa textualmente escrito, a atividade realiza a vida. O professor de educação infantil tem que dar aula de movimento, mas ele nunca fez balé, ele nunca fez dança, ele não dança. O corpo dele é morto. O nosso professor de educação infantil, e eu amei o áudio que você trouxe da Yuna. Esse nome tem que virar personagem de livro, porque a Yuna diz assim, quando a Márcia pergunta, o que você gostaria de ter na escola? Ela diz assim, eu gostaria de aprender número, de aprender letra. O nosso professor de educação infantil no Brasil, mesma base nacional comum dos conteúdos, dizendo todos os indicadores de leitura e escrita, de cada 10 professores da educação infantil, só 2 acreditam num poder de transformação ou num poder de trabalho da leitura e da escrita. A gente ainda impera uma educação infantil baseada em EVA, em atividade pronta. E por mais que lutemos e lutemos e lutemos, as máquinas de xerox, as apostilas, e eu não posso deixar de dizer isso. Como é que eu vou pegar o mundo do tamanho que ele é e vou apostilar em 100 páginas e oferecer isso para uma criança? Agora, não... Eu não estou... não existe crítica às editoras no que eu estou falando. Mas só existe uma percepção de que, quando eu olho um tal de um painel sensorial todo de plástico, de bisfenol, contaminando uma parede, e as professoras dizendo, maravilhoso, a gente tem um painel sensorial incrível que custou R$12.000, eu digo para a professora, abra a janela. Todo o painel sensorial está na frente da nossa janela. O tronco da árvore que eu passo a mão, eu andando descalço com as minhas crianças, as crianças tocando as frutas, as folhas pelo caminho. Isso é o maior painel sensorial que nós temos. Mas como é que um professor, que é formado por alguém que também não acredita, que também não vê a infância, ou que não vê as infâncias no plural, como é que ele vai operacionalizar isso? E a Márcia trouxe lá uma das máximas que existe no continente africano. Para se educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. E eu sempre digo, só se entende uma criança a partir do momento que nós entendemos a trama social na qual ela está envolvida. Então, nós estamos aqui para falar sobre políticas e práticas para a educação infantil.
A Patrícia lembrou sobre a história da educação. Nós viemos da saúde e nós estamos voltando para a saúde, por incrível que pareça. Hoje, um médico, veja, o Brasil tem 3 celebridades na área de autismo. 3 celebridades. Eles têm juntos 5 milhões de seguidores nas redes sociais. E eles ensinam e determinam qual o jeito de alfabetizar e como alfabetizar. Ou seja, um médico que nunca pisou numa sala de aula, que não tem 1 hora de pedagogia, que não conhece nenhuma teoria sobre aprendizagem, ele determina, inclusive no laudo, quando ele escreve, o aluno fulano de tal tem que ser alfabetizado pelo método fonético. Olha, ele nunca estudou aquilo, mas quando ele manda um laudo, um documento, vira o que está virando a escola. O médico chega com um poder de um documento e ele acaba fazendo uma política para a escola. Existem municípios que hoje os pais só abrem a boca para dizer, mas eu quero o laudo, eu quero que encaminhe ele para o diagnóstico e eu quero professor auxiliar. Mas os pais nunca pensam o que é que eu, família, posso fazer junto. Só lembrando que a Rússia, que é um país muito desconhecido para todos nós, é vergonhoso um pai enviar o filho para a escola sem ele estar alfabetizado. Porque a alfabetização acontece em família. Eu só quero que vocês pensem que a escola, que se propõe a ser uma escola das infâncias, ela está perdendo o seu espaço pelo alto índice de vulnerabilidade. E o primeiro deles é a presença de outras vozes que não contribuem porque ela não é legítima. O médico tem o seu espaço e eu reconheço a contribuição, mas a legitimidade de uma sala de aula é quem está ali no ofício diário. E eu sei o que eu passei em 30 anos numa sala de aula, com famílias me ofendendo, me humilhando, com colegas professoras que não reconheciam o meu trabalho, com crianças com índice de violência, de abuso de toda a natureza, e nós sem voz, sem apoio intersetorial. Então, este é o primeiro desafio. O segundo, nós temos que fazer uma política para que novos sujeitos possam reconhecer o que é educação infantil como espaço de ofício. Existem homens maravilhosos, pais incríveis, mulheres maravilhosas, mães incríveis, que poderiam estar no magistério, mas nós seguimos falando que o magistério é ruim, que é horrível, que ganhamos mal, que ninguém nos apoia. Constantino Savassi é um poeta grego, ele tem um poema maravilhoso chamado Ítaca. Se você quiser ir a Ítaca, dizia o poeta, reze para que a sua viagem seja longa. Reze para que você encontre muitos monstros pelo caminho, que Poseidon possa te atacar, que você tenha batalhas terríveis. Mas reze sobretudo para você não chegar rápido lá. Porque a hora que você chegar em Ítaca, você vai de verdade estar na sua maturidade. E você vai olhar para trás e você vai ver, mas eu tive uma viagem, eu fiz uma caminhada, e eu só vou ver a Ítaca que eu levar no meu coração. Então, quem tanto odeia a escola, quem tanto fala mal da escola, quem tanto não reconhece a escola, vai chegar num lugar onde tudo isso que você intuiu, você vai plasmar, você vai cristalizar. Por isso que eu sou um homem chegando aos 60 anos de idade. Eu sou pai solteiro por adoção, por conta da minha trajetória de vida. Eu não tenho aliança no dedo, mas eu tenho 2 netos extraordinários. Eu sou pai solteiro por adoção, meu filho mais velho tem 30 anos, e eu adotei 10 anos atrás um garoto não com uma deficiência, mas com 4. Eu me apaixonei por uma criança com deficiência mental severa, com TEA, com TOD e com TDAH. Que é meu filho Mateus, que hoje tem 16 anos. Quando as pessoas chegam na minha casa para conhecer a minha vida, ou conhecer meu filho, e a Patrícia conheceu ele no ano passado, as pessoas querem ver quanto de dinheiro eu gastei para fazer o Mateus ser quem ele é hoje. E quando eu digo que o meu filho, embora ele seja autista nível 3 de suporte, nunca pisou numa clínica terapêutica, nunca fez uma hora de aba, nunca fez fono, nunca. Todo mundo acha que eu estou mentindo. E eu posso pegar o extrato da Unimed dos últimos 10 anos para vocês verem quando é que ele foi ao médico.
A grande transformação do meu filho é a arte e a prática esportiva, que são os movimentos. E a doutora Nise da Silveira, que transformou a história de saúde mental do Brasil no século passado, ela dizia: a alegria cura. Eu nunca deixei de ser feliz por ter escolhido a profissão e o ofício de ser educador da primeira infância. E é essa alegria das crianças que eu carrego na minha alma. E até a próxima. Pode aplaudir. Pode. Pode aplaudir. Vocês estão entendendo por que eu não queria falar nada? Porque eu disse, eu quero ouvir essa mesa. Gente, ao longo da minha trajetória, tirando o Geraldo, que foi uma indicação maravilhosa de uma pessoa, porque eu tenho muito respeito, que é o Marcelo, eu conheci a Patrícia, conheci ela lá na Undime Nacional, tive a oportunidade de ouvi-la em um dos fóruns da Undime, e conheci a professora Márcia nessa trajetória. E eu falo que eu sempre fui professora da educação infantil. A minha trajetória no magistério, ela está muito ligada à educação infantil e à alfabetização. E, enquanto secretária, eu ainda tenho uma dor de que, no meu município, eu ainda não consigo levar para as minhas unidades de educação infantil, para a minha unidade de educação infantil, uma política pública de fato que traduza todos os meus desejos e todos os meus anseios. E a gente está aí, com uma legislação, com uma política instituída, e uma política agora, inclusive, de primeira infância, que o nosso presidente acabou de assinar, e a gente olha para tudo aquilo, e olha para as nossas demandas, para os nossos desafios, e você fica pensando todos os dias, nós que somos secretários, e eu sei que eu não estou sozinha nessa caminhada, é de pensar como é que eu trago tudo aquilo para dentro do meu município. Como é que eu transformo uma educação infantil que é o retrato do que você acabou de falar, Geraldo, e que traz todas as angústias que a professora Márcia nos traz em questão de legislação, porque quando a gente olha para a nossa LDB e depois para o nosso currículo, eu sou entusiasta do nosso currículo. Eu tive a oportunidade de participar um pouquinho da construção do currículo aqui, de acompanhar um pouquinho isso tudo. Então, a educação infantil sempre foi o meu lugar. E quando eu tive a oportunidade de estar perto dos curriculistas da educação infantil, nós temos um deles aqui, um dos nossos curriculistas, conosco, porque um time do Estado teve a oportunidade de indicar os 3, inclusive o coordenador, que era a professora Maria Regina. Quando eu tive a oportunidade de ficar perto, foi para esse grupo que eu fiz conexão. Porque eu falo que a educação infantil é o nosso lugar de secretários, essencialmente. Porque a educação infantil acontece onde? Nos municípios. Estado não tem educação infantil. A União não tem educação infantil, a educação infantil é nossa. E como é que a gente pode levar para as nossas práticas tudo aquilo que as nossas políticas estão trazendo de uma gestão democrática, de uma identidade profissional bacana para os nossos docentes? Como é que a gente faz um projeto político-pedagógico que faça sentido para as nossas redes? Como é que a gente passa por um processo avaliativo na educação infantil que seja um processo de formação, de construção de aprendizagens, porque é para isso que a avaliação está, e, sobretudo, como é que eu olho para a minha infraestrutura e garanta que esses espaços realmente sejam espaços educativos. E eu quero agradecer demais, demais, porque eu não sei vocês, meus colegas secretários, mas a fala de vocês me traz muita esperança, mas reafirma o meu compromisso, quando eu estiver lá em Brejo Alegre, de que quais as possibilidades que eu tenho para ser a mudança de que realmente eu preciso e, sobretudo, que a gente tenha fé e esperança e compromisso com as nossas crianças e com as nossas infâncias. E eu espero, de coração, porque foi com essa intencionalidade que nós pensamos essa mesa, né, Dani, que a gente realmente possa ter contribuído para cada um de vocês.
não só para os secretários, mas, sobretudo agora, para as nossas equipes técnicas, porque a gente sabe que, a exemplo da aldeia, a secretaria não deixa de ser uma aldeinha, né? A gente não faz educação sozinho. E a gente precisa muito dos nossos técnicos, a gente precisa muito dos nossos apoios. Que vocês realmente voltem para os municípios de vocês, considerando quais as práticas que a gente pode fazer, que a partir das reflexões de vocês e que realmente sejam traduzidas em políticas públicas para as infâncias dos nossos municípios. É isso. E, mais uma vez, obrigada. Eu já sabia que esse trio seria o que foi. Um espaço de muita reflexão e de aprendizados. Muito obrigada a vocês. Tá? Deus os abençoe. Em nome da Denise, mais uma vez, agradecemos essa riquíssima colaboração. Como eu disse para vocês no início do acolhimento da manhã de hoje, uma das propostas deste seminário é, com certeza, nos provocar. Ontem, uma das nossas colaboradoras, a professora Kobayashi, disse: eu não venho aqui trazer respostas, eu venho trazer perguntas. E na manhã de hoje, nós, através das colaborações, fomos questionados a tantas coisas, principalmente a rever os nossos valores enquanto seres humanos e os nossos valores enquanto educadores. Afinal, os nossos estudantes, as nossas crianças, a primeira infância que teremos no nosso território, ela é fruto, com certeza, da forma como nós vemos, construímos e contribuímos com a nossa rede de ensino. E com essas palavras, eu digo a cada um de vocês, professores, aqui presentes, participantes dessa mesa, que vocês fazem a diferença na história da Undime São Paulo. E com todo esse acolhimento também, a nossa vice-presidente entrega esse mimo, mas um mimo para vocês lembrarem o quanto hoje vocês contribuíram para a formação de todos nós. Uma salva de palmas mais uma vez a eles.